Então, bora lá? Esse aqui é o curso de Gestão de Riscos de Privacidade. Eu sou o professor Rafael Rabelo. Como é que você está? Tudo bem? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a avaliação de impacto à privacidade, ou avaliação de impacto de privacidade. E o que é isso? Né? Isso aqui é o núcleo de um relatório de impacto à privacidade de dados pessoais. Aqui a gente vai é o conjunto de atividades, né? É um processo que permite identificar, analisar, avaliar, prestar consultoria, comunicar, fazer o planejamento do tratamento dos impactos, né, na privacidade, né, para que eu consiga enquadrar todas essas atividades que eu falei, né, numa estrutura mais ampla aí de gestão de riscos da organização. Tá? Esse tipo de atividade, a própria norma 29124, ela diz que é um tipo de atividade que é conduzida por organizações que realmente têm preocupação, né, que leva a sério e trata com responsabilidade os direitos dos titulares de dados pessoais. Tá? Então, basicamente, né, o propósito dessa avaliação de impacto de privacidade é o de avaliar os potenciais impactos na privacidade de quê? Né? De um processo, de um sistema de informação, de um programa, um módulo de software, um dispositivo ou qualquer iniciativa, um projeto novo, qualquer coisa que trate um dado pessoal. E aqui é interessante que esse propósito ele já pede para a gente fechar muito bem um escopo, porque um dos grandes erros de quem entra para fazer gestão de segurança ou gestão de privacidade é achar que você vai fazer tudo de uma vez. Né? Não é possível. Você precisa quebrar em partes, definir escopo, começar pelo que é mais importante. Né? Porque ninguém dá conta de fazer tudo de uma vez. Leva-se tempo, né? Dia após dia, até a gente conseguir aumentar a maturidade em determinadas disciplinas dentro da organização. Né? Então, depois de fazer esse tipo de ação, né, eu vou conseguir tomar ações necessárias em consulta às partes interessadas para efetivamente tratar os riscos de privacidade. Porque veja, o seu papel como encarregado, basicamente é aquele papel de fazer articulação, né, de compreender os riscos efetivos e de entregar isso aí para o controlador para que ele possa tomar decisão se o risco vai ou não ser tratado. E você vai demonstrar isso aí por meio de um relatório. Não há risco zero, não existe risco zero. Quem diz que há risco zero de cibersegurança é porque não conhece sobre o assunto. É basicamente impossível você zerar os riscos dessa temática. Né? E aí, olha que interessante. Os objetivos da privacidade dependerão da cultura. Tá? Lembra da imagem lá das últimas aulas que eu citei o exemplo do vendi o meu olho? Aquele caso é bem emblemático, que mostra como que impacta a cultura. Não adianta você querer tratar privacidade, né, porque esse conceito ele é muito subjetivo também. E quem vai definir se é violação ou não é violação da privacidade? Tá? Não é você encarregado. Você vai ter que conduzir ações para que você consiga, inclusive, esclarecer, né, os limites do que é privacidade ou não. E eu vejo isso muito parecido com os próprios desafios com quem trata, por exemplo, qualidade. Quem vem da gestão da qualidade também tem esse desafio. Porque quando você precisa fazer a gestão da qualidade, uma das coisas que você precisa fazer primeiro é definir o que é qualidade. Porque a qualidade para um é diferente de qualidade para outra pessoa. Tá? Então, isso é uma questão que precisa ficar muito claro. Né? E quando você desenvolve um procedimento de avaliação de impacto de privacidade, você vai conseguir, né, esclarecer isso melhor. Então, essa atividade te permite,
né, esclarecer, né, porque vai depender da cultura, das expectativas da sociedade e, claro, da jurisdição, dos aspectos legais. E aí por isso que você, encarregado, ou precisa ter um bom domínio de direito digital, ou precisa ter uma boa equipe que te suporte com essa temática, né? Porque as questões jurídicas elas mudam muito rapidamente, tá? Então você precisa estar atualizado e o tempo todo preocupado com esse assunto. Esse propósito aqui é exatamente o que está posto na NBR ABNT ISO 29134 de 2024, que é a norma que fala e que dá as diretrizes para avaliação de impacto à privacidade. Perfeito? Então, depois que você faz essas atividades, o que você vai ter de resultado? O que você tem, né, de insumo para você trabalhar? Basicamente, você vai ter a documentação sobre as medidas tomadas para o tratamento de riscos, né, e o processo que vai começar no estágio o processo que começa nos estágios iniciais de uma iniciativa, né, quando ainda há oportunidade de influenciar seu resultado e assim assegurar o tal da privacy by design, ou a privacidade, né, por projeto. Então ele é um relatório muito útil nesse momento, porque se você quiser fazer um relatório desse depois que a atividade finalizou, o custo de resolver costuma ser bem maior. Então convém que você execute e que você consiga articular dentro da sua organização e prestar esse tipo de serviço, de fazer esse tipo de avaliação de impacto, estar solícito para fazer isso. Porque quando você oferece esse tipo de serviço dentro da sua organização, você proporciona que aqueles objetivos de atingir a privacidade que é esperado pelas suas partes interessadas, quem está envolvido aí, seus clientes, seus funcionários, ela vai ser efetivamente atendida. Perfeito? Então, como que a gente vai estudar aqui daqui para frente, né? A gente vai basicamente entrar aqui no estudo de como a gestão de riscos, como que a ISO 31000 vai nos ajudar a fazer com que essa avaliação de impacto à privacidade funcione, que você tenha meios, que você tenha subsídios para conseguir fazer uma boa avaliação de impacto à privacidade. Na aula que vem a gente continua falando sobre a ISO 31000 e sobre sua estrutura, seus princípios e seu processo. Perfeito? Até a aula que vem.